Sejam bem-vindos ao canal Desenvolvedor ServiceNow. Meu nome é Guilherme e esse é o primeiro vídeo da formação que nós vamos fazer aqui de App Engine, tá? Na verdade, é um bootcamp. Vou trazer aqui as informações que vocês precisam para construir uma aplicação, tá bom? Mas essa formação não começa nesse primeiro vídeo, né? Então você precisa de outras coisas antes. E eu vou colocar aqui na playlist. Por exemplo, você precisa ter uma PDI para poder começar o curso. Então eu vou colocar esses vídeos anteriores aqui, já para você ter uma noção de algumas coisas. Então vamos lá, vamos começar. Nosso primeiro vídeo a gente vai falar sobre campos e tabelas. Bom, então para iniciar a gente vai falar das tabelas do ServiceNow, né? As tabelas do ServiceNow são a base do banco de dados, né? E todo banco de dados se parece muito com uma planilha no Excel. Então a gente tem aqui as linhas, né? Linhas e as colunas. Tá? Colunas. Em geral, a gente dá o nome aqui, né? Nome da tabela. Aqui embaixo, tá bom? Bom, e daí como funciona essa estrutura no ServiceNow? Basicamente, as colunas vão se chamar campos, tá bom? E as linhas vão ser os registros. Registros. Tabela. Mas como funciona isso? Então vamos supor que a gente tem uma tabela que armazena em nome de pessoas. Só um exemplo, tá? Então aqui nome, vamos colocar aqui, idade, e assim por diante. Então, aqui são os campos da tabela, nome e idade. E aqui a gente vai ter o registro, Guilherme 27, tá bom? E aqui a gente vai ter o nome da tabela, que a gente também vai fazer e vai dar o nome da tabela no ServiceNow, tá bom? Então, voltando aqui para o ServiceNow, a gente pode ir aqui em All, né? E procurar por Tables. E a gente vai procurar aqui, ó, System Definition Tables. Mesmo se você tem a sua PDI, ela já vem com o combo instalado de algumas coisas, inclusive tem várias tabelas, tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou criar uma nova tabela. Aqui. Isso é bem básico, tá? Eu não vou ensinar nada específico aqui, eu quero que vocês entendam mais sobre o conceito. Porque tudo no ServiceNow se baseia em tabelas e campos. Então, esse é o básico, vocês precisam entender os conceitos, tá? Então, aqui, ó, quando eu estou falando da label, é o nome da minha tabela. Eu vou colocar aqui, tabela de teste. Qual que é a diferença do label e do nome? Bom, esse é o label, é o nome que aparece para todo mundo. Igual aparece aqui, ó, nome da tabela. Tá bom? Como se fosse lá no Excel. Esse é o nome que a gente usa no back-end, né? Esse é o nome de variável dessa tabela. Então ele tem que ter um nome que segue as regras de uma variável. Então, ele não pode começar, por exemplo, com um número. Tem várias regras, né? Inclusive, o padrão do ServiceNow para criar coisas customizadas começa com U, tá? Então, isso daqui é uma tabela customizada, ou seja, é uma tabela que eu estou criando. E daí é separado. Né? Existem várias maneiras de escrever uma variável. Eu podia escrever assim, ó, por exemplo, ó, U tabela, mas com a letra minúscula e vai aqui, ó, cada letra, cada primeira letra da palavra com maiúscula. Mas vamos seguir o padrão aqui, como já tá bom? Essa é outra maneira de escrever variáveis. Mas vocês podem pegar na internet, existem várias maneiras, tá? De se escrever variáveis. Tem uma opção aqui, ó, escrita estender tabela. Para que serve isso? Então o ServiceNow já vem com umas tabelas padrões, certo? Imagine que a gente tem a mesma tabela que a gente falou aqui, ó, a tabela de cadastrar informações das pessoas, nome e idade. Mas quando a gente olha no ServiceNow, de repente, isso é só um exemplo, tá, gente? De repente, a gente já encontra uma tabela que já tem essas informações. Só que a gente vai precisar adicionar mais campos.
Então, às vezes, em vez de a gente adicionar mais campos naquela tabela, a gente cria uma nova e estende. E ela vai ter uma relação de pai e filho. Ela vai herdar todos os campos da tabela antiga, a pai, mas vai ter campos novos, que são os campos que eu estou adicionando. Vai ficar mais claro no longo prazo, né? Mas, em resumo, a extensão é isso. Uma relação de pai e filho, de pai e filho. Então, ela recebe todos os campos da tabela pai, mas ela tem campos novos que são próprios da tabela filha, tá bom? Aqui do lado a gente vai manter nossa aplicação no global, tá? A gente vai criar um módulo e o módulo mobile. Quando está falando de módulo, é uma coisa bem simples, tá? Opa, é uma coisa bem simples. Quando eu venho aqui no all, um módulo é isso daqui, que a gente pesquisa, tá bom? Então, igual a gente veio aqui, ó, em System Definition. Isso é um módulo. Então, nossa tabela vai criar um módulo aqui que vai aparecer. E vai ter uma opção nesse módulo, ó, de criar novo. Ou seja, a gente vai poder criar um novo registro nesse módulo. Igual a gente criou aqui, deu um new na tabela, né? Para criar uma nova tabela, lá também vai ter. Então estamos aqui, ó. A gente vai dar um submit na nossa primeira tabela. Ok, a gente pode dar um update de aqui, ó, clicar aqui em cima e vai puxar o último registro, que no caso é a tabela de teste, tá bom? Tá bom, nossa tabela está criada. Aí quando a gente olha, tem as colunas que a gente falou, lembra? Igual a tabela do Excel. Só que as colunas a gente chama de campos. Né? Então esses são os campos da nossa tabela. Mas que campos são esses? A gente não criou campo nenhum, né? Esses são os campos padrões do Service Now. Então eles não podem ser apagados, tá? Quando você cria uma tabela, obrigatoriamente ela vai criar esses campos. Por quê? Porque esse daqui é o básico do básico do básico de um registro de banco de dados. Então aqui é um banco de dados, tá? A gente está olhando para uma estrutura de banco de dados. Então ele precisa ter as informações básicas. Quem criou o registro, quando foi criado, qual que é o SysID, tá? Ou a chave primária desse registro, se teve atualizações, por quem foi atualizado, quando foi atualizado, tá? Então, quando a gente insere um novo registro, eu só vou mostrar aqui, ó, campo teste. Essa é uma das maneiras de se criar um campo, tá? Tá vendo aqui, ó, que eu consigo deletar, mas esse X aqui não aparece? Então, por mais que eu crie um campo aqui, né, eu consigo deletar qualquer campo que eu crie, exceto os campos de bancos de dados, tá bom? Além disso, tem alguns controles que eu posso fazer na tabela, que é muito importante de saber. A primeira é deixar a tabela extensível. O que eu estou dizendo com isso? Ou seja, lembra que eu expliquei lá que ela pode ser estendida? Então, aqui eu posso deixar que essa tabela seja estendida ou não, tá? O live feed eu não vou explicar para vocês porque não é um conceito muito usado, mas em resumo, eu consigo ver algumas coisas que são feitas nessa tabela, mas não é importante saber. O que a gente precisa saber aqui mesmo é isso daqui, ó. Auto number. Então, para cada registro de banco de dados, eu consigo colocar um número, inclusive dar um prefixo. Eu posso colocar teste, colocar a quantidade aqui, ó, de números, colocar aqui por qual número se inicia e a quantidade de dígitos que vai ter, tá bom? Então a gente vai fazer aqui para a gente criar um novo registro. E aqui vai ter as regras de acesso, os controles de acesso e uma role, tá? Mas isso daqui a gente não vai ver agora. Vai ver numa próxima aula que eu vou explicar com mais detalhes aqui sobre isso, porque isso aqui é super importante, tá bom? E aqui tem as regras de aplicação, as regras de acesso à aplicação. Então, em resumo, aqui eu permito, né, que outras aplicações, a gente está criando uma aplicação específica, né? A gente vai criar ele ainda aqui no curso, mas que outras aplicações possam ou não fazer coisas na minha aplicação, sabe? Ou seja, se eu posso mexer alguma coisa na aplicação que a gente vai criar, mas estando em outra aplicação. Então aqui são essas regras. Isso daqui, o ideal é que uma aplicação não afete outra. Então, em geral, você só pode ler os registros, igual está aqui.
mas não pode fazer modificações. Então esse é o padrão, a gente vai seguir aqui no padrão, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito sobre isso daqui. Por quê? Porque essa é uma estrutura do desenvolvimento cidadão, tá? Então, existem certas regras aqui que podem ser mudadas ou não, e assim por diante, tá bom? Então tá aqui nossa tabela, é a primeira tabela, e na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre alguns campos, tá? Alguns campos bem usados, bastante usados. Mas por enquanto a gente não vai criar nenhuma aplicação, isso daqui é a aula básica, tá? Que vocês precisam entender certos conceitos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos para as próximas aulas e não deixe de dar seu like e se inscrever no canal.